Apresentamos o programa Já é a Última Hora, com o quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas, na apresentação do pastor Eduardo Santos, com a participação da irmã Adriele Santos, aqui no quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas. A paz do Senhor mais uma vez, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs do Brasil e do exterior. Sou o pastor Eduardo Santos, pastor fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a Igreja Revelada, a Igreja da Última Hora. Essa é a sua programação já Última Hora, esse é seu quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando você que é novo no ministério ou às vezes não viu aí, não ouviu, melhor dizendo, a nossa programação aí tirando o carrapicho, mascarando a falsa doutrina, respondendo curioso, que tem as playlists aí no YouTube. Você pode olhar aí, ouvir e recapitular aí o que já foi falado, as perguntas que já foi respondida. Muitos irmãos estão perguntando coisas que já foram respondidas, então dá uma olhadinha lá. Que Deus abençoe vocês. Comigo aqui, fazendo essa gravação, está a nossa irmã Adriele Santos, que vai fazer as perguntas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem nos cumprimenta é a irmã Adriele Santos. Primeira pergunta: Pastor, eu posso fazer voto ou campanha e quebrar e não vai ter consequência? Irmãos, olha, tá acontecendo isso aí, isso é uma tremenda irresponsabilidade. Tem pessoas que não têm responsabilidade e tá fazendo campanha aí, convida os irmãos do YouTube, até manda link para mim. Só que são pessoas que realmente não fazem a campanha até o fim. Pastor, eu posso fazer isso? Posso fazer uma campanha? E não cumprir? Não vai acontecer nada. Deus sabe que eu dormi, Deus sabe que eu desanimei. Vai ter consequência sim, seu rebelde. Assim como tem consequência quem faz uma campanha particular e não termina, e quem convoca o povo para fazer campanha. Você acha bonito? O pastor Eduardo Santos só ele quer fazer campanha. Não estou falando isso. Tem aí a nossa irmã Gera que faz campanha, é uma benção. Vários irmãos e irmãs que fazem campanha, que é uma benção. Eu estou falando de pessoas que convocam os irmãos para orar e não cumpre, não vai até o final. A Bíblia diz, irmãos, que quem faz voto a Deus e não cumpre, acumula na sua vida maldições. Então isso também é um voto. Não é só o voto em dinheiro, é fazer um voto, de fazer uma campanha e convocar o povo e depois quebrar. Claro que pode acontecer, nunca aconteceu comigo. Já terminei a campanha, começando campanha, terminei doente, febre, gripado e daí por diante, mas terminei até o fim, fiz a campanha. Então pode acontecer um imprevisto, pastor? Sim, mas comigo nunca aconteceu uma coisa que eu não tivesse como quebrar essa campanha. Mas tem pessoas que acham bonito, faz a campanha, quebra, não tem vergonha, convoca de novo. Você está acumulando maldição na tua vida. Então eu quero dizer para você que tem consequência sim. Quem fala que não tem, está pregando aí uma falsa doutrina e está desmascarada essa falsa doutrina aí, ó, de fazer campanha, fazer voto e não pagar a Deus e achar que fica por isso mesmo. Toma vergonha e seja uma pessoa de Deus e vai até o fim nas campanhas e cumpre aí os seus votos a Deus. Mais uma perguntinha aí. Segunda pergunta: Pastor, eu posso ficar em casa sem ter um pastor responsável por mim? Esses são os verdadeiros desigrejados. Virou moda isso aí, viu? Irmãos, congregar online é uma coisa, você tem um pastor responsável por você, não tem nada a ver isso aí, até a igreja chegar aí. É melhor congregar a larga distância no ministério de Deus do que tá aí pegando ceia de um lambão aí. Não estamos falando disso, só para ficar claro. Estamos falando dos desigrejados, os que dizem que responde diretamente só a Deus. Deus mandou eu ficar em casa, não ficar em ministério nenhum. E isso aí o diabo que te enganou. Esses são desigrejados. Então você tem que ter um pastor responsável por você. Tem que ter. Amém? A Bíblia diz que obedecei vossos pastores que irão de dar conta de vossas almas. Se você não tem pastor, como é que você vai para o céu? Então você não vem com essa conversa não. Pastor, Deus me revelou para eu sair do ministério, não ficar em ministério nenhum, ficar independente, só eu e Deus. Mentira, o diabo te enganou, desigrejado. Então essa falsa doutrina também estou desmascarando. Cuidado com esse negócio aí, desigrejado, desigrejada. Eu não tenho pastor, eu falo direto com Deus. Mentira. Se você não obedece ao pastor que você vê, muito menos Deus que você não vê. Então o diabo te enganou, é mentira.
Não vem com esse negócio não, porque a Bíblia diz ao contrário. Tem que ter pastor sim, tem que ter um ministério para você congregar no ministério. O ministério onde você tem que obedecer a doutrina. Esse negócio de estar respondendo direto a Deus é mentira sua, é uma falsa doutrina, desigrejados e desigrejados. A última pergunta agora. Terceira e última pergunta. Pastor, o que o senhor me diz de pessoas dizendo que a igreja só tem fofoqueira? Ou fofoqueiro, no caso digo, crente falando de crente. Olha, irmãos, acho engraçado, eu vi esses dias aí um comentário de uma certa irmã que hoje está longe da igreja, tá? Eu acho muito bom ir para a igreja só de vez em quando, porque os irmãos é fofoqueiro e os irmãos falam muito da vida dos outros. Isso aí funciona o seguinte, isso é irmão que fez coisa errada e os irmãos viu e entregou pro superior. Agora fica perseguindo a igreja do Senhor, falando que todo crente é fofoqueiro, todo crente é isso e aquilo, porque foi desmascarado aí o pecado dela aí, ou dele aí. Então vamos lá, a igreja ela é de quem? De Cristo. Se você falar mal da igreja, você está falando mal do próprio Cristo, arrependa-te. Então tem essa doutrina que todo crente é fofoqueiro, que todo crente é isso, é aquilo. Olha, irmãos, na vida cotidiana funciona assim. Sempre tem um fofoqueiro, sempre tem um mentiroso. Existe essa classe de gente em todo canto. Tem na igreja? Tem. Mas se você falar que toda igreja é isso, você está condenando todos por um. Então isso não existe. Então você que está falando mal da igreja, está falando mal de Jesus, porque a igreja é de Jesus. Essa igreja só tem fofoqueiro. Essa igreja só tem isso e aquilo. Com certeza você aprontou e foi desmascarado aí a sua rebelião, e você acha agora que tá bonito, fica longe da igreja, crente fora da igreja. Eu vou na igreja só de vez em quando, pastor. De vez em quando eu vou lá, eu acho bom. Você tá desviada, ou desviado mesmo. Porque o crente, mano, ele gosta de estar junto com outros crentes, juntos ali. É bom demais, né? Juntinho ali, orando, no culto recebendo a bênção. Então você que tá falando essa besteira aí, ó, condenando os crentes por um, ou às vezes você tá fantasiando a coisa, porque tem gente que desvia da igreja e fala, o irmão desviou por causa da irmã, desviou porque é rebelde. Porque a Bíblia diz, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então cuidado com essa bocona sua aí, respeita a igreja de Deus, para de falar que todo crente é isso, todo crente é aquilo. Sim, temos alguns aí, mas vamos orar por eles para que se converta, e a igreja do Senhor, pelo menos a nossa, não é dessa maneira. Está desmascarado essas falsas doutrinas. Muito obrigado, você dizimista, você ofertante, e faz possível essa programação de última hora, esse nosso quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas. Você acabou de ouvir o quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas, na apresentação do pastor Eduardo Santos. Até o nosso próximo quadro.